O túnel secreto sob o Templo de Salomão. O que os templários realmente encontraram. Jerusalém, 1119. 9 cavaleiros começam a escavar. Não procuram ouro. Não procuram a Arca da Aliança. Procuram algo que foi escondido há 1700 anos. E quando finalmente encontram, descobrem que não estão sozinhos lá embaixo. Antes de descer comigo a esses túneis proibidos, me diz nos comentários que horas são aí onde você está. E se inscreve no canal, porque essa descoberta mudou o mundo para sempre. O que está enterrado sob o monte do templo é muito mais antigo e muito mais estranho do que qualquer um imaginou. O monte do templo em Jerusalém, para judeus, cristãos e muçulmanos, é um dos lugares mais sagrados da terra. Mas por quê? O que torna este monte de pedra calcária tão especial? A resposta está enterrada. Literalmente, 3.000 anos atrás, o rei Salomão constrói o primeiro templo, não em um lugar aleatório, mas no Monte Moriá, onde, segundo a tradição, Abraão quase sacrificou Isaque, onde Jacó sonhou com a escada para o céu. Os judeus acreditavam, este era o ponto onde o céu tocava a terra, o lugar mais sagrado do mundo. Salomão gastou 7 anos, uma fortuna construindo o templo. Usou os melhores arquitetos fenícios, as melhores pedras, o melhor cedro do Líbano. Mas o templo visível era apenas metade da história, porque Salomão ordenou algo mais: escavações profundas sob o monte, câmaras secretas, túneis que desciam dezenas de metros na rocha viva. Por quê? 3 razões oficiais. Tesouro. O templo armazenava riquezas imensas: ouro, prata, especiarias. Precisava de câmaras fortificadas. A Arca da Aliança, o objeto mais sagrado de Israel, precisava de proteção absoluta. Água. Sistemas de cisternas e túneis garantiam água durante cercos. Mas havia uma razão não oficial. Uma razão sussurrada apenas entre sacerdotes. O Monte Moriá já era sagrado antes de Salomão. Muito antes. Havia algo lá embaixo. Algo antigo. Algo que os cananeus adoravam antes dos israelitas chegarem. E Salomão, sábio como era, não destruiu o que encontrou. Ele construiu por cima. Protegeu. Escondeu. 586 AC. Os babilônios invadem. Destroem o templo. Matam milhares. Levam o povo para o exílio. Mas antes da destruição final, sacerdotes descem aos túneis. Carregam os tesouros mais sagrados. Selam passagens. Escondem tudo. A Arca da Aliança desaparece naquele dia. Nunca mais foi vista. 515 AC. O segundo templo é construído sobre as ruínas. Mas é menor, menos glorioso. E os segredos dos túneis foram perdidos. Gerações passam. Os sacerdotes que conheciam os túneis morrem. Mapas são destruídos. O conhecimento some. 70 DC. Os romanos destroem o segundo templo. Massacram Jerusalém. Não sobra pedra sobre pedra. Mas os túneis sob o monte continuam lá, esquecidos, selados, esperando, por 1049 anos. Até que 9 cavaleiros franceses decidem procurar. Jerusalém, 1119. Primeira cruzada conquistou a cidade 20 anos antes. Hugues de Payens, um cavaleiro nobre da Champagne, França, chega com 8 companheiros, todos nobres, todos experientes em guerra. Oficialmente, formam uma ordem, os pobres cavaleiros de Cristo. Missão: proteger peregrinos nas estradas perigosas da Terra Santa. O rei Balduíno II lhes oferece alojamento no Monte do Templo, especificamente nas ruínas antigas sobre o que antes era o Templo de Salomão. Oferta estranha, porque o rei daria aos cavaleiros pobres o lugar mais sagrado de Jerusalém. E mais estranho ainda, por 9 anos, os templários não protegem um único peregrino. 0 missões de resgate, 0 escoltas, 0 batalhas. Então o que faziam? A verdade que testemunhas registraram. Trabalhadores locais reportaram ouvir sons de escavação sob o monte, dia e noite, por anos. Os templários instalaram tendas sobre áreas específicas das ruínas. Sempre as mesmas áreas, como se soubessem exatamente onde escavar. E algo mais estranho, eles tinham mapas muito antigos, mapas que não deveriam existir.
De onde vieram esses mapas? Teoria 1. De bibliotecas muçulmanas que os cruzados saquearam. Árabes eram grandes preservadores de textos antigos. Teoria 2. De arquivos secretos na França. Talvez documentos que sobreviveram desde a época dos romanos. Teoria 3. De ordens secretas cristãs que preservaram conhecimento proibido através dos séculos. Seja qual for a origem, uma coisa é clara: os templários sabiam o que procuravam. De 1120 a 1128, os 9 cavaleiros desaparecem periodicamente por semanas. Ninguém os vê. Guardas protegem as entradas de suas áreas. Sons relatados por moradores próximos. Batidas rítmicas de metal em pedra. Movimentação de entulho. Vozes ecoando debaixo da terra. E, às vezes, silêncios longos, como se tivessem encontrado algo e estivessem explorando. 1128, Hughes de Payens e 2 outros cavaleiros deixam Jerusalém abruptamente. Voltam para a França. Vão diretamente ao Concílio de Troyes. Encontram-se em privado com o Papa Honório II Bernardo de Claraval, o homem mais poderoso da Igreja. O que mostram nessa reunião, ninguém sabe, mas o resultado é extraordinário. O Papa não apenas aprova a Ordem dos Templários, ele a eleva acima de todas as leis, acima de reis, acima de bispos. Os Templários agora respondem apenas ao Papa. São intocáveis. O que eles mostraram? O que encontraram nos túneis que lhes deu tanto poder? Para responder isso, precisamos descer. Literalmente, precisamos seguir o caminho que eles seguiram 900 anos atrás. Imagine, você é um cavaleiro templário em 1125. Passou os últimos 6 anos escavando, removendo toneladas de entulho, seguindo mapas fragmentados, procurando algo. E, finalmente, você rompe um selo de pedra. Ar viciado explode do buraco. Ar que estava preso por séculos. Cheiro de mofo, umidade e algo mais. Algo inexplicável. Você desce com tocha na mão. A passagem é estreita. Às vezes precisa rastejar. As paredes são antigas, mais antigas que o tempo de Herodes, mais antigas que qualquer construção romana. A primeira câmara. Você emerge em uma sala escavada na rocha viva. Não é pequena. É imensa. Talvez 30 metros de diâmetro. Teto suportado por pilares grossos de pedra. Nas paredes, símbolos. Não são hebraicos. Não são romanos. São muito mais antigos. Alguns parecem fenícios. Outros você não reconhece. E há prateleiras esculpidas na pedra. Dezenas delas. A maioria vazia. Saqueadas há muito tempo, mas não todas. Em um canto, protegida por entulho que caiu e selou parcialmente o espaço, você encontra ânforas de cerâmica, seladas, intactas. Você abre uma com cuidado. Dentro, pergaminhos. Pergaminhos em hebraico antigo, pergaminhos em aramaico, e alguns em línguas que você não conhece. Você não consegue ler a maioria, mas reconhece alguns nomes: Salomão, David, Templo, Arca. São documentos originais do primeiro templo. Sobreviveram 1700 anos escondidos aqui. Seu coração acelera. Esta descoberta por si só valeria a escavação inteira. Mas então você nota a outra passagem, menor, descendo ainda mais fundo. E dessa passagem vem um som, fraco, distante, como água corrente, mas estranhamente ritmado. Quase como respiração. Você hesita. Deve descer mais? Seus companheiros argumentam. Achamos o suficiente. Vamos voltar com os pergaminhos. Não. Precisa haver mais. Os mapas indicam algo mais profundo. E se for perigoso? E se o túnel desmoronar? Viemos aqui para encontrar a verdade. Vamos até o fim. Você decide. Desce. A segunda câmara. Esta é diferente. Mais a antiga. As marcas de ferramentas nas paredes não são de ferro. São de bronze. Esta câmara foi escavada há mais de 3.000 anos. E aqui, finalmente, você encontra o que procurava. Um altar de pedra. Não é judaico. É mais antigo. Os símbolos são proto-cananeus. Adoração pré-israelita. Ao redor do altar, objetos rituais de bronze e ouro.
estátuas pequenas de deuses que você não reconhece, e algo mais, tábuas de argila, centenas delas, cobertas de escrita cuneiforme, língua babilônica, suméria. Você não tem certeza, mas a quantidade sugere. Isto era uma biblioteca, escondida aqui muito antes de Salomão construir seu templo. E então você vê, no fundo da câmara, parcialmente coberto por escombros, uma entrada, não uma passagem natural, não esculpida por humanos. É perfeitamente circular, lisa demais, precisa demais. E da entrada vem aquele som, aquela respiração, mais alta agora, e uma luz, fraca, esverdeada, como se algo lá embaixo estivesse brilhando. Você e seus companheiros olham para a entrada circular. Hugh de Paens, o líder, toma uma decisão. Descemos. Todos juntos. Se não voltarmos em 1 hora, os que ficaram acima devem selar tudo e voltar para a França com o que já encontramos. 6 cavaleiros descem. 3 ficam como segurança. A terceira câmara, a impossível. O túnel desce em espiral. 50 metros. 100 metros. Mais fundo que qualquer escavação humana, deveria ir com ferramentas antigas. E então você emerge em algo que não deveria existir. Uma caverna, mas não natural. As paredes são lisas, brilhantes, como vidro ou metal polido. E a luz esverdeada vem das próprias paredes. Elas brilham sozinhas. O ar aqui é diferente. Não é viciado. É fresco, como se houvesse ventilação. Mas de onde? No centro da caverna, uma estrutura. Não é de pedra, não é de metal conhecido. É algo intermediário, preta com veios brilhantes. Forma geométrica perfeita, um dodecaedro gigante, cada face gravada com símbolos complexos. E ao redor da estrutura, corpos. Não corpos, esqueletos, vestindo roupas de sacerdotes judeus antigos. Eles estavam aqui, morreram aqui, ou escolheram ficar aqui. Ao lado dos esqueletos, mais documentos, tábuas de argila, pergaminhos e algo mais, placas de metal com escrita que parece matemática, diagramas, mapas das estrelas. Hugh se aproxima da estrutura central com reverência e medo. Quando ele toca a superfície, algo acontece. A estrutura pulsa. A luz esverdeada se intensifica. Símbolos começam a se mover. Não estão se movendo. Estão mudando, se reorganizando. E então todos ouvem, não com os ouvidos, mas na mente, como um pensamento que não é seu. Vocês não são os primeiros, não serão os últimos. O conhecimento permanece, a escolha é sua. Os cavaleiros recuam em pânico, fazem o sinal da cruz, rezam, mas a voz, ou pensamento, continua. Salomão entendeu, protegeu, mas não revelou. Vocês devem fazer o mesmo, ou revelar e ver o mundo se destruir. E então, silêncio. A luz diminui, os símbolos param. A estrutura volta a ser apenas uma estrutura estranha e antiga. Os cavaleiros olham uns para os outros. Todos ouviram, todos sentiram. Hugh toma uma decisão. Levamos tudo que podemos carregar. Os documentos, as tábuas, mas esta estrutura deixamos aqui. Selamos tudo. Ninguém pode saber. Mas a igreja... Começa um dos cavaleiros. A igreja saberá o suficiente. Hugh interrompe. Saberá que encontramos conhecimento antigo, provas de civilizações anteriores, documentos sobre as verdadeiras origens de nossa fé. Isso lhes dará para pensar. E isto, outro aponta para a estrutura pulsante. Isto é grande demais, perigoso demais. Se revelarmos que há algo aqui embaixo, algo que fala, que pensa, que não é humano. Silêncio pesado. Exatamente, Hughes continua. Heresia, pânico, inquisição. Nossa ordem seria destruída antes de começar. Então mentimos. Não mentimos. Simplesmente não contamos tudo. Revelamos verdades menores para proteger a verdade maior. E foi isso que fizeram. Nas próximas semanas, os templários removeram sistematicamente tudo que podiam carregar.
1. Os pergaminhos do primeiro templo. Genealogias completas das 12 tribos de Israel. Contratos e tratados do reino de Salomão. Descrições detalhadas da construção do templo. E algo controverso, versões alternativas de textos que mais tarde se tornariam a Bíblia. Estes pergaminhos mostravam que a Bíblia foi editada, revisada, partes foram removidas, outras adicionadas. Não contradizia a fé, mas mostrava que o processo de criar as Escrituras foi humano, político, complexo. 2. As tábuas cuneiformes. Centenas delas, escritas em babilônico, sumério, acadiano, continham listas de reis que governaram por milhares de anos, impossível ou erro de tradução. Descrições de deuses que desceram do céu em barcos de fogo. Conhecimento astronômico avançadíssimo, órbitas planetárias que só seriam redescobertas milênios depois. Fórmulas matemáticas complexas. Mapas das estrelas mostrando constelações de perspectivas impossíveis, como se vistas de fora da Terra. 3. Os objetos rituais. Estatuetas de bronze e ouro representando deidades cananeus pré-israelitas. Instrumento de metal não identificado. Não era bronze, não era ferro, não era ouro. Um objeto esférico coberto de símbolos, que, quando girado de certas formas, criava padrões de luz. Cristais que pareciam armazenar informação, óbvio para nós hoje, impossível explicar na época. 4. As placas de metal. O mais misterioso. 12 placas de metal estranho. Leves demais para serem chumbo. Duras demais para serem ouro. Cobertas de diagramas que pareciam. Engenharia avançada. Anatomia humana detalhada, incluindo sistemas que só seriam descobertos com microscópios. Mapas, não apenas da Terra Santa, mas do mundo inteiro, incluindo continentes que europeus ainda não descobriram. Diagramas que parecem suspeitosamente similares a circuitos elétricos. Impossível, claro ou não. 5. O documento mais perigoso. Entre os pergaminhos, um era diferente, mais novo, datado do século I DC. Era um evangelho, mas não de Mateus, Marcos, Lucas ou João. Era de Tiago, irmão de Jesus, e contava uma história diferente, não contraditória, mas expandida, incluindo ensinamentos que a igreja primitiva decidiu não incluir no cânone oficial. Ensinamentos sobre a natureza de Deus, sobre reencarnação, sobre conhecimento secreto passado apenas para iniciados. Este documento sozinho era heresia suficiente para ter os templários queimados vivos. Mas ele estava lá, original, autêntico, o inventário completo levado. 1.247 pergaminhos e fragmentos, 623 tábuas de argila, 89 objetos rituais, 12 placas metálicas, um evangelho proibido e dezenas de outros itens menores, tudo cuidadosamente embalado, escondido em barris e caixas marcadas como suprimentos, movido lentamente ao longo de meses para fora de Jerusalém, enviado para Chipre, depois para a França, escondido em fortalezas templárias. E a estrutura estranha, a que falou com eles, essa ficou, selada novamente sob toneladas de entulho, blocos de pedra estrategicamente posicionados para parecer desmoronamento natural. Os templários fizeram um mapa secreto de como voltar àquela câmara, mas juraram, só retornariam se a humanidade estivesse pronta. Só retornariam se o conhecimento pudesse ser revelado sem destruir a fé de milhões. Só retornariam se fosse absolutamente necessário. 1128 Concílio de Troyes, França. Hugues de Payens e 2 cavaleiros têm reunião privada com Papa Honório II e Bernardo de Claraval. O que exatamente foi dito, nenhum registro sobreviveu, mas podemos reconstruir através de evidências indiretas. O que Hugues mostrou. Não tudo. Seria suicídio mostrar tudo. Ele escolheu cuidadosamente. Pergaminhos do primeiro templo, históricos, valiosos, mas não heréticos. Algumas tábuas cuneiformes. Escolheu as que continham conhecimento astronômico e matemático. Impressionante, mas não ameaçador. Objetos rituais pré-israelitas. Provas arqueológicas de adoração antiga no Monte do Templo. Um dos mapas antigos, mostrando conhecimento geográfico impossível para a época.
O que Hughes não mostrou. O Evangelho de Tiago. As tábuas sobre deuses que desceram do céu. As placas metálicas misteriosas. Qualquer menção à estrutura estranha. Os ensinamentos secretos. A reação do Papa. Honório II ficou fascinado e assustado. Onde você encontrou isto? Perguntou. Sob o monte do templo, santidade, em câmaras seladas desde a destruição de Jerusalém pelos babilônios. E há mais. Hughes hesitou. Sim, santidade. Muito mais. Mas parte do conhecimento é complexo. Requer estudo cuidadoso. Tradução. Interpretação. E perigoso? Potencialmente, sim. Se mal interpretado, se revelado precipitadamente. Bernardo de Claraval interveio. Santidade, estes homens descobriram algo extraordinário. Conhecimento perdido dos tempos antigos. Isto poderia ser uma dádiva de Deus. Ou um teste. Um teste, perguntou o Papa, para ver se somos sábios o suficiente para guardar conhecimento até que a humanidade esteja pronta para ele. A proposta de Hughes. Santidade, proponho isto. Nossa ordem se dedicará a 3 missões. Proteção física, proteger peregrinos e a Terra Santa. Esta será a nossa missão pública. Preservação do conhecimento, traduzir, estudar e guardar estes documentos antigos em segredo. Preparação gradual, ao longo de décadas ou séculos, quando apropriado, introduzir este conhecimento lentamente para a Igreja e para o mundo. E em troca, perguntou o Papa, precisamos de autonomia. Precisamos responder apenas à vossa santidade, não a reis ou bispos locais. Precisamos de proteção legal absoluta e precisamos de recursos. O acordo. Após 3 dias de negociações, um acordo foi alcançado. Os templários seriam aprovados oficialmente como ordem militar religiosa. Responderiam apenas ao Papa. Não poderiam ser julgados por cortes seculares. Não pagariam impostos. Teriam direito às suas próprias igrejas e cemitérios. Receberiam doações e proteção papal. Em troca, os templários jurariam proteger a fé cristã. Guardariam os segredos encontrados sob o templo. Compartilhariam conhecimento gradualmente, apenas quando aprovado pela Igreja. E nunca, nunca revelariam tudo. O juramento secreto. Na sala privada, apenas 4 homens presentes, Hughes de Payens fez um juramento adicional. Juro por Deus Todo-Poderoso e por Cristo Nosso Senhor. O conhecimento completo será revelado apenas quando a humanidade estiver pronta. Apenas quando a revelação não destruir a fé. Apenas quando servir ao propósito divino. E se a humanidade nunca estiver pronta? Perguntou o Papa. Então guardaremos para sempre. E assim foi selado o acordo mais secreto da história medieval. Um acordo que daria aos templários poder incrível, mas também um fardo terrível. Eles se tornaram guardiões de verdades que poderiam reescrever a história humana. E por 178 anos, guardaram fielmente. Por quase 2 séculos, os templários estudaram o conhecimento encontrado sob o templo e gradualmente, muito gradualmente, começaram a liberar fragmentos. De 1150 a 1200, ciências matemática. Tratados matemáticos descobertos misteriosamente começam a circular na Europa. Geometria avançada, trigonometria, conceitos algébricos. Estudiosos se perguntam: de onde vem este conhecimento? Oficialmente, traduzido de textos árabes. Realidade, dos textos cuneiformes sob o templo, traduzidos e sanitizados pelos templários. 1180, medicina. Conhecimento anatômico surpreendentemente avançado aparece em mosteiros. Cirurgiões começam a realizar procedimentos que não deveriam saber como fazer. De onde vem? Dos diagramas nas placas metálicas. Os templários copiaram e distribuíram discretamente. De 1200 a 1250, arquitetura. Catedrais góticas começam a surgir por toda a Europa. Notre-Dame, Chartres, Reus. Estruturas impossíveis. Vitrais que desafiam a física conhecida da época. Proporções matemáticas perfeitas. Coincidência que muitas foram parcialmente financiadas por templários, que muitos mestres construtores tinham conexões templárias.
Não. Eles estavam aplicando conhecimento antigo de engenharia encontrado nos documentos. 1240. Astronomia. Observatórios começam a mapear os céus com precisão inédita. Prevêem eclipses. Calculam órbitas planetárias. De onde vem a matemática? Das tábuas babilônicas que mostravam cálculos de 3.000 anos atrás. De 1250 a 1280, filosofia e teologia. Tomás de Aquino escreve sua Suma Teológica. Tenta reconciliar razão e fé. Aristóteles e cristandade. Alguns de seus argumentos mais sofisticados parecem familiares, como se baseados em debates muito mais antigos. Por que eram? Os pergaminhos sob o templo continham debates teológicos judaicos de milênios. Os templários compartilharam discretamente essas ideias com teólogos confiáveis. O método templário de disseminação. Traduzir, pegar conhecimento antigo, reembalar, apresentar como descoberta recente ou tradução de texto árabe, distribuir discretamente, dar a acadêmicos confiáveis, sempre com fontes alternativas plausíveis. Nunca reivindicar crédito, deixar que outros levassem o crédito. Por que esse método? Porque revelação direta causaria. Perguntas sobre a fonte. Investigação da igreja. Possível acusação de heresia. Destruição da ordem. Mas revelação gradual, atribuída a outras fontes, simplesmente avançava o conhecimento humano sem levantar suspeitas. O custo. Muitos templários dedicaram vidas inteiras a este trabalho. Aprenderam línguas antigas. Babilônico, sumério, hebraico arcaico, aramaico. Trabalharam em escritorias secretas, traduzindo textos de 3.000 anos. Viajaram disfarçados, entregando manuscritos a mosteiros e universidades. E nunca puderam dizer a verdade. Nunca puderam reivindicar o que fizeram. Um exemplo específico. Em 1269, um manuscrito antigo foi descoberto em Toledo, Espanha. Continha mapas estelares de precisão impossível. Oficialmente, encontrado em Biblioteca Moura Antiga. Realidade, copiado das tábuas sob o templo, plantado para ser descoberto. 10 anos depois, esse mapa ajudou navegadores a desenvolver técnicas que eventualmente permitiriam as grandes navegações. O impacto. Sem os templários liberando conhecimento gradualmente, a Renascença poderia ter sido atrasada em séculos. Avanços em matemática, medicina, arquitetura, astronomia, muitos foram acelerados por conhecimento antigo cuidadosamente reintroduzido. Os templários eram, secretamente, os curadores do conhecimento humano, guardiões não apenas de segredos, mas de progresso. Sexta-feira, 13 de outubro de 1307. O rei Filipe IV trai os templários. Mas há algo que Filipe não sabe. Os templários foram avisados. 3 dias antes, um espião na corte real avisa. As ordens secretas estão preparadas. A prisão é iminente. Jacques de Molay, grão-mestre, convoca reunião de emergência. Apenas os mais altos oficiais da ordem. Temos 72 horas, ele diz. Precisamos salvar o mais importante. O ouro, alguém pergunta. O ouro é secundário. Jacques responde. Precisamos salvar o conhecimento. A operação de evacuação. 3 dias. Dezenas de fortalezas templárias. Centenas de documentos secretos. Prioridade 1. Os documentos de Jerusalém. Todos os pergaminhos do primeiro templo. As tábuas cuneiformes. O Evangelho de Tiago. As placas metálicas misteriosas. Cópia de todos os mapas secretos. Prioridade 2 a 178 anos de pesquisa. Traduções. Comentários. Descobertas adicionais. Redes de contatos. Localizações de outros sítios arqueológicos secretos. Prioridade 3. O mapa final. O mapa de volta à câmara sob o monte do templo. A estrutura que falou. A dispersão. Os templários não colocam todos os ovos na mesma cesta. Rota 1. La Rochelle, França. 18 navios templários partem no dia 12 de outubro, um dia antes das prisões. Carregados com baús. Oficialmente, tesouro. Realidade, 40% dos documentos mais importantes. Destino, Escócia. Porque o rei escocês estava excomungado, ordens papais não valiam lá.
Rota 2. Portugal. Cavaleiros disfarçados levam cópias por rotas terrestres. Portugal recusa perseguir templários. Eles simplesmente mudam de nome, Ordem de Cristo. 30% dos documentos são escondidos em mosteiros portugueses. Rota 3. Suíça. Os Alpes são ótimos para esconder coisas. Cavernas remotas. Mosteiros isolados. 20% dos documentos desaparecem nas montanhas. Rota 4. Oriente. Um grupo pequeno retorna para Jerusalém. Missão suicida. Voltar à Câmara. Selar permanentemente com novos bloqueios. Deixar sinais para futuras gerações de como encontrar. 10% dos documentos, os mais perigosos, são devolvidos para sob o templo. 13 de outubro. A prisão. Filipe ataca, mas encontra apenas ouro suficiente para não parecer suspeito. Documentos comuns de administração. Alguns cavaleiros idosos que se ofereceram para ficar. Os documentos, desaparecidos. Os navios, já no mar. Os oficiais importantes, já em fuga. A tortura e o silêncio. Filipe tortura dezenas de templários. Quer confissões de heresia. Consegue algumas. Homens quebrados sob tortura confessam qualquer coisa, mas nunca revelam. A descoberta sob o templo. A estrutura estranha. Os documentos antigos. Para onde foram? Mesmo sob a pior tortura. Mesmo sabendo que vão morrer, eles guardam o segredo. 18 de março de 1314. A queima. Jacques de Molay e Geoffroy de Charnay são queimados vivos em Paris. Últimas palavras de Jacques. Deus sabe quem está errado e quem pecou. Logo uma calamidade virá àqueles que nos condenaram sem razão. Ele amaldiçoou o Papa e o Rei. Ambos morrerão misteriosamente dentro de um ano. Mas há algo mais nas últimas palavras. Algo que só outros templários entenderiam. O conhecimento permanece. A verdade está protegida. Quando o tempo chegar, será revelada. Uma mensagem em código. Para quem soubesse, os documentos estão seguros. O legado escondido. Os documentos foram divididos, escondidos em locais múltiplos. Mas os templários deixaram pistas. Para quem soubesse onde procurar. Símbolos esculpidos em igrejas. Códigos em documentos aparentemente comuns. Redes secretas que sobreviveram à dissolução da ordem. Sociedades sucessoras que guardam fragmentos da verdade. Os templários foram destruídos, mas o conhecimento que encontraram, esse sobreviveu. Escondido, protegido, esperando. Esperando por quê? Pelas palavras que a estrutura disse 178 anos antes. Salomão entendeu. Protegeu, mas não revelou. Vocês devem fazer o mesmo, ou revelar e ver o mundo se destruir. Os templários escolheram proteger, até hoje. Se os templários esconderam todo esse conhecimento, como sabemos disso? Porque eles deixaram sinais, pistas codificadas, para gerações futuras que estivessem prontas para entender. Evidência 1. Arquitetura templária. Visite qualquer capela templária antiga. Roslin Chapel, na Escócia. Tomar em Portugal. Você verá símbolos estranhos. Estrelas de 6 pontas, selo de Salomão. Geometria que incorpora proporções matemáticas avançadas. Esculturas que parecem mostrar plantas da América, milho, aloe, décadas antes de Colombo. Gravuras que alguns interpretam como códigos. Porque decorar capelas com símbolos tão específicos não era apenas arte, era um arquivo visual. Conhecimento codificado em pedra. Evidência 2. Sudário de Turim. Objeto controverso. Considerado por alguns a mortalha de Jesus. Conexão templária. Desaparece de registro histórico durante séculos. Reaparece em posse de família ligada aos templários. Geoffroy de Charnay, queimado com Jacques de Molay, tinha ancestral com nome idêntico que encontrou o sudário. Coincidência? Ou os templários trouxeram de Jerusalém. Evidência 3. Manuscritos do Mar Morto, descobertos em 1947 em Cura. Contém versões alternativas de textos bíblicos, exatamente como os pergaminhos que os templários encontraram. Mas aqui está o estranho. Há evidência de escavações antigas em Cura. Alguém procurou lá antes de 1947. Túneis que descem do Monte do Templo.
se conectam geologicamente à região de Cura. Os templários sabiam de Cura? Escavaram lá também? Evidência 4. Sociedades sucessoras. Após 1307, surgem várias sociedades misteriosas. Maçonaria incorpora simbolismo templário extensivo. Ordem Rosacruz afirma ter conhecimento secreto antigo. Várias ordens cavalheirescas que reivindicam descendência templária. Todas compartilham obsessão com conhecimento secreto, símbolos geométricos, hierarquias de iniciação gradual, como se estivessem guardando fragmentos de algo maior, sem nenhuma sozinha ter a imagem completa. Evidência 5. O mistério de Oak Island, ilha na Nova Escócia, Canadá. Há um poço do dinheiro, estrutura de engenharia impossível para a época. Datação sugere, construído por volta de 1300 a 1400. Teoria: templários fugiram para lá, esconderam algo profundamente. Coincidência? Os 18 navios que saíram de La Rochelle nunca foram encontrados. Evidência 6. Documentos históricos. Registros árabes contemporâneos mencionam que os monges guerreiros francos, templários, escavavam sob o monte. Registro de construtores em Jerusalém mencionam sons de escavação. Documentos do julgamento dos templários mencionam tesouros do templo, mas Filipe nunca encontrou tesouros significativos. Para onde foram? A evidência mais forte: pesquisas modernas. De 1867 a 1870, engenheiros britânicos mapeiam túneis sob o monte do templo, Warrenschaft. Encontram túneis antigos, câmaras seladas, sinais de escavação medieval. 1980s, estudos geológicos confirmam. Há câmaras ainda não exploradas profundamente sob o monte. 2000s, radar penetrante de solo sugere estruturas artificiais dezenas de metros abaixo. Mas ninguém pode escavar. O monte do templo é área sensível demais. Sagrado para 3 religiões. Escavar igual conflito internacional. A questão: se há algo lá embaixo, a estrutura que os templários encontraram ainda está lá, selada, esperando. E os documentos que eles removeram? Espalhados por 3 continentes, guardados por sociedades sucessoras. Alguns perdidos, alguns ainda protegidos. Será que alguém hoje sabe onde estão? Será que alguém tem acesso a esse conhecimento completo? Ou está perdido para sempre, esperando ser redescoberto?